Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Vitor na área. Como vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Tudo certo? Todo mundo conseguindo se cuidar? Fizeram a prova? Estão conseguindo entender tudo aí? Que bom, hein? Vamos aí dar continuidade ao nosso EAD, vamos aí dar continuidade à nossa aula online, porque é o que tá dando pra fazer, né? Com esse coronga aí, chocoronga, esse vírus aí, mó vacilão, né? Pô, prejudicando tudo, atrapalhando tudo. Se bem que a gente ainda é privilegiado de poder estar em casa. Quem pode estar em casa, né? Porque ainda tem muita gente que não tem esse privilégio de estar se arriscando aí todo dia. Por isso que a gente deve ficar em casa para honrar, né, esse privilégio que a gente tem. Enfim, galera, vamos lá, vamos começar. Peguem aí o lápis e caneta na mão, que hoje a gente vai falar um pouco sobre revestimento, sustentação e movimento. Então vem comigo que hoje tem ciências. Então, galera, olha só, cada célula que se diferencia formando um novo tecido, que recobre um órgão e faz parte do funcionamento de um determinado sistema, é importante para o funcionamento do nosso organismo. Cada célula é importante para o nosso corpo. Nosso corpo vai funcionar através da junção de sistemas que precisam se comunicar harmonicamente para que possamos desempenhar todas as atividades que somos capazes. E aí, o primeiro órgão que a gente vai começar a falar hoje é o maior órgão do nosso corpo, que é a pele, cara. Ela é o maior órgão do corpo humano e um adulto ela possui em média 2 metros quadrados e pesa 3 quilos, só pele, né? Tem como principais funções a proteção do organismo contra agentes externos, que são micro-organismos, a excreção de substâncias necessárias e a percepção do ambiente que vivemos. A pele é formada por duas camadas, epiderme e derme, e a diferenciação delas é feita de acordo com o tipo de célula que as compõe e as funções que desempenham. A epiderme é a região mais superficial da pele. É formada por várias camadas de células que se encontram muito próximas umas das outras. Sua espessura varia de acordo com o local que reveste. Na palma das mãos e na planta dos pés, por exemplo, ela é mais espessa. Suas células são substituídas frequentemente na parte interna da epiderme, e há uma estrutura muito importante, o estrato basal. As células presentes nesse local se dividem por mitose e aos poucos vão renovando o estrato córneo, né, que é a camada superior da epiderme, e após aproximadamente 90 dias dá essa renovação completa das células da pele. A pele, cara, ela é uma barreira física, né, para que a gente não tenha problemas no nosso corpo. Já pararam para pensar? Se nosso corpo for uma cidade, a pele ela é a barreira, ela é o muro da cidade. Porque ela não deixa nada passar para os nossos tecidos, né? Enfim, já que a gente já começou um pouco a falar sobre os tecidos, o primeiro dele que a gente vai falar é o epitelial, né? Então, os tecidos do nosso organismo são formados por células que possuem uma estrutura similar e desempenham a mesma função. Tem quatro tipos principais, né? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vamos tentar falar de todos aí hoje. A pele é formada por dois tipos de tecido, o epitelial e o conjuntivo. O epitelial é composto por várias células que estão muito próximas, a gente chama de células justapostas, né? E é um tecido avascular, ou seja, ele não tem sangue correndo ali, não tem vaso sanguíneo. A função principal do tecido epitelial é revestimento e proteção, por isso ele é um tecido perfeito na pele. No corpo humano, o epitélio é encontrado na epiderme, nas mucosas, em alguns órgãos e algumas glândulas. Vou passar a página aqui. A gente já vai começar a falar um pouco do nosso esqueleto. Todos os movimentos que realizamos diariamente, como levantar, sentar, andar, correr, são executados pela ação conjunta de vários sistemas associados aos músculos. O esqueleto é responsável pela maior parte desses movimentos. O esqueleto humano é composto por 206 ossos e pesa de 3 a 10 quilos. A rigidez dos ossos confere ao esqueleto a função de sustentação, a proteção dos órgãos, e essa firmeza ocorre em virtude da grande quantidade de minerais, principalmente cálcio, né, e fosfato. O esqueleto é dividido em duas partes, o axial e o esqueleto apendicular. O axial é composto pela cabeça, pescoço, tórax, coluna vertebral, e os membros superiores e inferiores são o apendicular. A gente tem aqui vários ossos aí, ó, o crânio, que é o osso principal da cabeça, né? A gente tem a maxila e a mandíbula, que são esses ossos que fazem esse movimento. Quer dizer, que fazem o movimento são as articulações, né? Mas os ossos que compõem, né, a mordida, no caso. A gente tem a clavícula,
que é o primeiro osso aí do nosso tronco. A gente tem a escápula, que é esse osso frontal aí. A gente tem as costelas e o ilho, que é um osso pélvico, né? Que também tem o sacro e o isquio, são esses três ossos pélvicos aí. E o pubis, né? Que é o osso onde vai sustentar o nosso genital. E no esqueleto apendicular a gente tem aí, ó, o húmero, né? São os primeiros ossos aí do braço. Depois vem a una e o rádio. O carpo, metacarpo e falange, que são os ossos da mão. E na perna a gente tem o fêmur, que é o osso da coxa, patela, que é a rótula, né, do joelho, tíbia e fíbula, que são os ossos da canela e da batata da perna, o tarso, que é o osso do nosso pé, metatarso e as falanges, né? Passando aí, a gente vai começar a falar do tecido ósseo agora. A gente vai começar a falar do tecido ósseo e, consequentemente, da medula óssea. O tecido ósseo, como a gente já sabe, a pele ela é constituída do tecido epitelial, né? Forma que a epidélia dermeia é constituída pelo tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo ele vai se ramificar em vários tecidos e um dele é o tecido ósseo. Ele é formado por uma matriz intracelular muito rígida, constituída basicamente por sais minerais e fibras. Essas fibras são fundamentais para a força e elasticidade dos ossos. Na ausência, tornam-se quebradiços. A maior parte da matriz óssea é formada pelos sais minerais, que por sua grande concentração dão o caráter consistente dos ossos. As células que compõem esse tecido são os osteócitos, osteoplastos e osteoclastos, né? A medula óssea ela é um tecido de aspecto gelatinoso encontrado no interior dos ossos. Ela é principalmente ossos longos, né? A gente tem dois tipos de medula óssea. A medula óssea vermelha, que é formada pelo tecido conjuntivo e é responsável pela produção do sangue, de células sanguíneas, e a medula óssea amarela, né, que fica no meio do osso, que é formada principalmente por tecido adiposo, ou seja, é uma reserva de gordura do nosso corpo. A gente tem aí o livro que está falando um pouco sobre algumas posições posturais, né, na coluna. Depois vem as articulações. Quero falar bastante com vocês sobre as articulações. Quero falar um pouco, né? Para que o nosso corpo consiga se mover, é necessário que ele possua certa flexibilidade. Em alguns pontos, a maioria dos nossos movimentos é fruto da articulação que possuímos. Andar, correr, escrever, tudo isso é possível porque nosso esqueleto é articulado, né? Se a gente não tivesse articulação, a gente nem conseguiria viver. Imagina a dor de se a gente movesse osso com osso. Imagina abrir e fechar o braço e o ranger da ulna com o húmero, né? São os ossos do braço aqui. Iria ser absurda a dor. Então, olha só, para que o nosso corpo consiga se mover, é necessário que ele possua. As articulações são os locais em que os ossos se encontram, né? Podemos classificá-las de acordo com a extensão dos movimentos que elas oferecem. Tem três tipos: imóveis, móveis e semimóveis. Imóveis são as articulações que não se movem, né? Como por exemplo a do crânio. O crânio é um osso que não se move, né? Então a gente tem todas as conexões de ossos do crânio são imóveis. A gente tem as móveis, como essas que eu falei, e as semimóveis, né? As semimóveis são aquelas que permitem movimentos não tão amplos, né? Como o caso da coluna vertebral. Agora a gente vai falar um pouco de músculo. Agora a gente vai falar um pouco lá, ó, dos tipos de músculo, né? A gente tem três tipos de tecido muscular, que é o tecido muscular liso, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular estriado esquelético, né? O estriado cardíaco é, obviamente, o músculo que compõe o músculo cardíaco, ou seja, o nosso coração. O estriado esquelético é o músculo responsável pelo movimento. Todos os nossos músculos que têm movimento voluntário, eles são músculos estriados esqueléticos, como por exemplo o bíceps braquial e o tríceps braquial, também o bíceps femoral e o tríceps femoral. E já os músculos lisos são os músculos que têm contração involuntária. O que é contração involuntária? Aquele músculo que você não escolhe contrair. O exemplo dele é o nosso rim, por exemplo. Vocês conseguem contrair o nosso rim? Você consegue virar e falar assim, vou contrair o rim aqui agora. Não consegue. As mulheres, por exemplo, o útero
é um músculo liso que é muito conhecido. E a contração do útero, por exemplo, é uma coisa que atormenta muito. As meninas vão concordar comigo aí, que são as cólicas, né? Mas vocês não conseguem virar e falar assim, vou ter cólica agora e contrair. Diferente do bíceps, que a gente consegue simplesmente virar e fazer o famoso muque, contrair. Galera, por hoje é isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o likezinho aí, né? Pra dar aquela fortalecida. E mandem aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu fiz um vídeo aí recentemente também falando um pouco sobre o período de adolescência, esse baque aí que vocês estão passando. Dê uma assistida lá, beleza? Compartilhem aí. E é isso. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.